Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Leremos do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Espírito Santo, continua a ministrar aos nossos corações, nesse tempo tão importante dessa celebração. Queremos ouvir Tua voz, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma carta de amor à igreja. Esse é o título da nossa pregação. Quem aqui já recebeu uma carta de amor? Levanta a mão. Eu acredito que faz tempo. Talvez na sua adolescência. Quem ainda tem o hábito de escrever cartas? Levante a mão. Olha aí. Temos algumas pessoas, parabéns, porque eu acho que não tem nada mais orgânico, mais pessoal, mais afetivo que uma carta. A nossa letra fala muito acerca de quem somos, do nosso temperamento, e não apenas a letra, mas o conteúdo das nossas palavras. Cartas põem na ponta da caneta o nosso coração. Aliás, eu quero incentivar aqui os líderes a escreverem cartas abençoadoras aos seus liderados. Quero incentivar os filhos a escreverem cartas de demonstração de amor aos seus pais. Quem sabe empreendedores escreverem cartas de encorajamento para aquelas pessoas que lideram. E também as ovelhas escreverem cartas de reconhecimento e de encorajamento para os seus pastores. Pode ser que alguém aqui esteja solteiro, vislumbrando uma irmã, um irmão. Escreva uma carta. Mas escrevam uma carta respeitosa. Quem sabe
isso fará toda a diferença. O apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta praticamente 10 anos após ter fundado esta igreja. E ele aqui demonstrou todo o amor, não apenas para com a igreja de Filipos, mas para com a igreja de Cristo, corpo vivo. Vocês perceberam, pelo teor das palavras do primeiro capítulo, que Paulo ama essa igreja, elogia a comunhão dos santos, agradece pela igreja, sente saudades da igreja, um amor tão contagiante que sequer as adversidades e problemas conseguiram minar em seu coração. Um dos grandes líderes do período dos pais da igreja do século III, chamado Cipriano, de Cartago ele, disse o seguinte: não pode ter a Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Não pode ter a Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Aqui o apóstolo Paulo diz que a igreja representava o seu troféu, a coroa. Enquanto para não poucas pessoas a igreja tem sido motivo de frustração, de decepção, de esgotamento, não a igreja, mas talvez o sistema religioso que nela opera em alguns rincões. Enquanto para estes tem sido morte, para muitos também tem sido vida. Para o apóstolo Paulo, a igreja era o contorno bem delineado da honra e da ação da graça de Deus na vida de um homem. Como que dizendo que é na comunhão dos santos também, não é só aqui, mas aqui o homem começa a perceber o quanto Deus pode honrá-lo. A mulher começa a perceber quem ela pode de fato ser em Cristo. A igreja dá voz à graça, a igreja dá corpo para a graça, dá forma para a graça, a igreja dá cores para a graça. É na igreja que o poder de Deus se manifesta de uma forma graciosa. Por isso eu quero agradecer à igreja, porque eu fui aceito nesse corpo. A igreja, ela não dá só voz, ela dá vez, ela dá voto. A igreja nos dá um nome, nos dá não só uma sensação, mas a certeza de pertencimento. Tem até filósofo ateu por aí, reconhecendo o valor da igreja. Justamente por essa graça que nos envolve e nos faz deixar de ser números num censo, para sermos pessoas com nome, CPF, endereço, sentimento, com desejos, com sonhos, mas também com perrengues, com desafios, com limitações. O nosso amor à igreja precisa também exceder os conflitos que temos aqui dentro. E o exemplo de Paulo nos serve muito hoje, porque essa igreja foi formada e fundada sob sofrimento, mas não sob um espírito de coitadismo, de vitimismo de um apóstolo que sofreu açoites, que teve os seus pés amarrados no tronco lá no fundo da prisão em Filipos. Paulo aqui está dizendo, apesar dos sofrimentos que a implantação da igreja me causou, eu amo a igreja. E agora, a partir da sua própria situação, ele está em Roma, preso, na segunda metade, início da segunda metade do século I da nossa era, ele diz, e apesar
dos sofrimentos que eu tenho hoje, eu amo a igreja. Apesar de estar preso, eu me sinto livre. Os sofrimentos não amarguraram a alma do apóstolo, porque a razão da sua vida fora encontrada em Cristo Jesus, ao ponto dele dizer na sequência desse capítulo que ele considerava a própria morte como lucro, mas o amor à igreja o fazia pensar e concluir que ele ainda teria um tempo nesta terra. Que amor fantástico! Eu quero aqui rapidamente falar de 3 razões pelas quais eu amo a igreja. A primeira delas, a igreja elevou o meu nível de vida. Este texto diz, no verso 10, para aprovardes as coisas excelentes. A igreja é uma comunidade que liberta as pessoas das futilidades, das mesquinharias, das distrações deste mundo. O termo grego aqui significa alguma coisa que reluz tanto, que ofusca o brilho do sol. É tão importante, é tão referência para a minha vida, que eu não tenho tempo, eu não tenho olhos, eu não tenho atenção para quaisquer outras coisas que possam me roubar desse desfrute da presença do Deus glorioso. A igreja elevou o meu nível de vida. Que privilégio foi nascer na igreja. Através do novo nascimento, da regeneração em Cristo. Que privilégio foi ter sido tirado das trevas e colocado na sua maravilhosa luz. Que privilégio é entender pela ação do Espírito a dinâmica do coração de Deus e as prioridades do coração de Deus e tentar traduzi-las no meu dia a dia. Que privilégio é esse, meu irmão? Só a igreja, só os santos, só os regenerados, só aqueles que nasceram de novo em Cristo podem discernir pelo Espírito essas coisas sobremodo excelentes. Eu sei que em alguns cantos da igreja de Cristo pode ter gente desconectada com as prioridades de Deus, discutindo coisas sem sentido. Eu sei que em alguns espaços a igreja ainda perde tempo com especulações vazias, com filosofias teológicas que nada acrescentam. Pessoas que estão presas em teia de aranha, eu sei. Mas é fato que o novo nascimento pelo Espírito nos deu esse trunfo, de nos mantermos conectados com aquilo que é excelente. Sobremodo excelente. O texto, ele chega a dizer no verso 27, não lemos, mas depois você pode conferir, acerca de um alerta. O apóstolo Paulo diz que devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Porque o novo nascimento traz essa dignidade de vida. E a dignidade da vida não está num título religioso ou político ou econômico. A dignidade da vida passa por aquilo que nos ocupa, pelas preocupações que temos, por aquilo que norteia o nosso caráter. Uma vida digna é uma vida que de fato ela está peregrinando na terra, mas ancorada no céu. Ela tem esses valores eternos, muito bem delineados, incutidos e preservados e praticados. Quer saber se uma pessoa é nobre? Olhe para os valores que norteiam a vida dela. Se é uma pessoa muito nhenhenhen, muito melindrosa, entendeu? Qualquer coisa está derrubando, precisa elevar o nível. Deus livre meus filhos de pessoas assim, Deus livre seus filhos de pessoas assim.
Que as nossas casas sejam lugares para se elevar o nível. Eu não sei qual é o nível que tem acontecido dentro da sua casa, o nível da conversa, o nível da programação que se assiste, o nível de leituras que são feitas. Eu não sei qual é o nível da comunhão, eu não sei qual é o nível do diálogo, mas o que eu sei é que a palavra nos diz que aqueles que nasceram de novo, eles foram sacados da mediocridade e eles não podem mais se conformar com esse estilo antigo de viver. É um eterno inconformismo. Então a pergunta não é se a igreja me aceita do jeito que eu sou. A pergunta é: será que eu posso permanecer como eu cheguei? Porque aqui eu encontrei um povo em constante transformação, então eu não posso idolatrar o meu sentir, eu não posso idolatrar as minhas falsas histórias, os impostores que existem em mim, não. Eu preciso estar aberto para essa transformação que o Espírito Santo quer gerar na minha vida. Elevar o nível da vida é fazer com a motivação certa. Quem tem nível elevado de vida faz o que Deus lhe confiou, faz muito além das obrigações. No capítulo 2, nós vemos Paulo aconselhando essa igreja com as seguintes palavras: fazei tudo sem murmurações e sem contenda. Quem é nobre não é a pessoa que simplesmente faz o que tem que fazer. O nobre faz com graça, faz com amor, faz com alegria, faz com esmero, faz com excelência, faz com leveza, faz com dedicação, mas não com murmuração. Muito cuidado quando o seu fazer na igreja se transforma mais motivo de murmuração do que de gratidão. Se por um lado a igreja elevou o meu nível de vida, ela diminuiu o meu ego. A mesma igreja que eleva o nível das prioridades da vida, ela massacra a vaidade. Qualquer iniciativa de se achar mais do que o outro. Isso também acontece na igreja. Quando eu olho para esta carta, eu vejo aqui um exemplo de submissão cristã, de humildade, um exemplo a ser seguido, o nosso maior exemplo, Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo o quê? A forma de servo. Paulo fala aqui sobre bons exemplos. Ele coloca a própria igreja como um exemplo de fé, de firmeza doutrinária, mas ele diz: o nosso maior exemplo é Cristo. Pensai como Ele. Hajam de tal forma a revelar essa humildade em Cristo. E Paulo então vai dizer no capítulo 3 como essa convicção do esvaziamento de Cristo impactou o seu ministério. Alguém que tinha tudo para se gloriar, mas gloriava-se tão somente em Cristo, na cruz de Cristo. A igreja não pode ser um lugar para inflar o seu ego e diminuir as tuas prioridades santas. A igreja tem que elevar as prioridades de Deus no teu coração e tem sim que incomodar. Nós temos que sair daqui mais crentes, mais cristãos, mais parecidos com Cristo e menos de nós mesmos. Como é que foi no culto hoje? Foi uma bênção. Por quê? Porque eu saí com mais de Cristo e menos de mim mesmo. Porque eu cheguei lá na reunião, estava cheio de razão,
Cheguei revoltado com Deus, com o marido, com a esposa, com o filho, com o papagaio, periquito, com o pastor. Mas eu saí sabendo exatamente qual é o meu lugar, porque a igreja eleva as prioridades, mas diminui o ego. Segundo lugar, eu amo a igreja, porque a igreja peneirou os meus relacionamentos. Os colegas passaram a ser companheiros de jugo. Diga comigo, companheiros de jugo. Nesta carta, Paulo está agradecendo pela firmeza desta igreja nos seus sofrimentos. Uma igreja que não apenas orava por ele que sofria, mas uma igreja que abençoava financeiramente o seu ministério. Muito por certo, quando ele não podia trabalhar com as suas próprias mãos, já que ele era um construtor de tendas. Uma igreja que enviava pessoas para tornar a missão apostólica mais fácil e mais leve. Veja, isso é igreja. Não era um povo que dizia: ei Paulo, você vai vir quando para cá? Estamos precisando de alguém para orar por nós, Paulo. Estamos precisando de alguém para pregar uma palavra, Paulo. Faz tempo que você não vem. Você fundou essa igreja, cadê você, Paulo? Não. Uma igreja que toma a iniciativa de se colocar ao lado do apóstolo, ao ponto de ser conhecida como uma companheira nos jugos. E ele diz: ninguém, no capítulo 4, se associou comigo no tocante a dar e receber. Ninguém desenvolveu uma parceria. Nenhuma outra igreja foi tão fundamental para o meu ministério nos sofrimentos quanto vocês, Filipos. A igreja, ela nos mostra que podemos viver acima do coleguismo, acima das relações meramente formais, muito além de um simples bom dia, como você está, tudo bem, perguntas feitas para desencargo de consciência por alguém que não olha para os olhos, mas vira as costas. Nós podemos e devemos viver além disso. Igreja não é um lugar para colegas, é um lugar para companheiros de jugo. É lugar para quem já entendeu o seu posto e não arreda o pé até que a vitória seja consumada. Quando Paulo, ele fala a essa igreja ali, no verso 27 do capítulo 1, e diz: lutando juntos pela fé evangélica, ele tem em mente essa visão de um exército e de soldados que estão cada qual no seu posto e não podem abandonar o posto. Por quê? Porque sabem que por ali o inimigo poderá entrar, então eles permanecem firmes. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: fique firme no seu posto. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela, já fala rasgado: você não está autorizado a sair daqui. Diz para ela. Você está sendo a voz de Deus para ela agora. E não é só isso não. Hoje você está sendo desafiado a trazer para o rebanho pessoas que não estão mais aqui. Quem conhece alguém que não está mais aqui no nosso meio? Levanta a mão. Quem conhece alguém? Muita gente conhece. Sabe qual que é o seu papel hoje? Escrever uma carta. Cuidado com o teor da carta, hein? Não vai dizer lá: o pastor pediu para eu escrever uma carta de amor para você. Não. Mas escreva uma carta dizendo: eu estou aqui representando essa igreja que te ama. Eu quero dizer que nós não aguentamos mais ficar sem você. Vem para cá. Você está fazendo falta. Teu espaço está vago. Cadê aquele sorriso? Cadê aquela presença? Cadê aquela voz? Cadê aquele conselho? Cadê aquela chama? Cadê aquele ardor? Volta! Porque aqui é lugar de companheiros de jugo. Domingo passado nós vimos que a igreja nos previne em relação aos sofrimentos.
ela nos sustenta nessas provas pela teologia da cruz. E é fato que a igreja não só nos previne e nos sustenta teologicamente, como ela vai com a gente para a cova dos leões. Isso é igreja. Isso é igreja. Essa experiência conjunta de alegria e de tristeza, de sofrimento e de bonança. Essa comunhão, ela é preciosa, mas ela não é perfeita. Paulo fala aqui de alguns homens que pregavam a Cristo ainda por interesses pessoais, mas ele diz: tudo bem, importa que Cristo seja pregado, como que dizendo: olha, as coisas da igreja não vão acontecer perfeitamente. Às vezes você até vai ver ali um pastor, aquele que anda com uns coletinhos, gosta de usar umas botas, uns cabelos meio esquisitos. Você vai ver que de repente ele não é perfeito, mas ele está num processo. Deixa Deus concluir esse processo, deixa Deus fazer o que tiver que fazer. A comunhão, ela é poderosa, apesar de não ser perfeita para nós. Precisamos crer no poder transformador da graça. Veja a igreja como um hospital. Essa graça está transformando essa pessoa, como está também transformando você. Paulo fala no capítulo 4 de duas irmãs, Evódia e Síntique, que estavam lá se pegando. Não sei como numa igreja tão perfeita tinha duas atravessadas lá. Vai saber qual foi o caos. Mas pela ação do Espírito, essa igreja estava amadurecendo na comunhão. A igreja ensina que as verdadeiras amizades, elas não podem estar baseadas nas conveniências. Elas devem estar pautadas na cruz de Cristo e nos valores que dela provêm. Eu creio, irmãos, que aqui nós devemos desenvolver as nossas amizades mais profundas. Aqui. Mas eu não creio que o crente só deve fazer e empreender relacionamentos aqui. Eu creio que precisamos ter contatos fora. Com sabedoria, com graça, com firmeza, para influenciarmos e não sermos influenciados. Amém? Mas nós precisamos ter, porque tem crente que não conhece quem não é crente. Não se abre, não participa de nada. E aí quer que aquela pessoa que não é crente venha para a igreja. Não vai numa confraternização da empresa, não participa de nenhum amigo secreto. É um chato. É um crente chato. Você lança uma campanha aqui na igreja, né? Tivemos a campanha Deus Provedor nas células, tivemos a campanha Lar de Paz. O que eu vi, em alguns casos, pessoas não traziam gente para a célula, por quê? Porque não conheciam não crentes, aí ficava chamando gente de outra igreja para vir. O que é isso? Você tem que se abrir, tem que pedir graça para começar a acessar essas pessoas e trazê-las para essa comunhão. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Terceiro e último motivo do meu amor pela igreja. A igreja é a comunidade da alegria. Diga comigo, alegria. Esta é a carta da alegria. Cartas de amor, elas sempre trazem um tom de alegria, ainda que sejam muito conscientes e realistas. Porque a realidade da vida não pode roubar a alegria perene que foi conquistada na cruz do Calvário. A igreja, ela nos faz experimentar realidades alegres e ela nos traz memórias alegres. Fato é que se a igreja não tem sido alegre para mim, eu também sou responsável por isso.
de alguma forma, a minha postura, talvez fechada, orgulhosa, talvez menina na fé, tem de alguma forma amargurado o meu coração também, a despeito do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Nesta manhã, o Espírito Santo quer fazer com que a igreja volte a ser para você a comunidade da alegria. Eu quero falar aqui àqueles cujo coração foram feridos dentro da igreja. E eu quero aqui, em primeiro lugar, em nome dos pastores e da igreja, em meu nome, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão a você. Perdão. Perdão pelas palavras mal colocadas, pela falta de um reconhecimento, pelas injustiças, por 2 pesos, 2 medidas. Perdão. Perdão pela frieza, pela insensibilidade, pelas respostas duras. Perdão. Perdão quando alguma postura ou alguma fala gerou ira no seu coração. Perdão pelos esquecimentos, pelas distrações, pelas brincadeiras que não caíram bem. Perdão. Hoje é um dia de cura para nós. É um dia de reencontrarmos o amor pela igreja. Prazer de estar aqui. Deus não te chamou para uma comunidade triste, para você achar que está pagando pecados quando vem para os cultos, quando participa dos ministérios. Hoje Deus quer te devolver a alegria de servir. Perdão quando você se sentiu sozinho, quando você sentiu que a sua dor não foi respeitada. Perdão. Perdão. Perdão quando algum viés de fala expôs você. Perdão quando nos excedemos. Perdão quando faltamos. Perdão. Eu espero que essa palavra liberte você para um novo tempo de comunhão com a igreja. Em nome de Jesus. A igreja hoje, e eu penso, pastor Emerson, que cada pastor que se coloca aqui, mesmo não sendo a sua figura de pastor titular, representa a todos. E representa a igreja. Então, com muita humildade e com toda sinceridade, olhando nos olhos de vocês, eu quero pedir perdão. Agora, o que você vai fazer com esse perdão? Você vai continuar choramingando? Você vai continuar cozinhando esse ódio? Vamos mudar a nossa postura a partir de hoje. Membros podem ter te ferido, talvez até discípulos, mas é da cabeça que vem a cura para você hoje. É da cabeça da igreja, Cristo, que emana vida para todos os membros, para todas as partes deste corpo. Uma igreja que completa 89 anos, precisa continuar sendo uma comunidade de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A igreja é a comunidade da alegria, porque a nossa alegria é o Senhor, diz o capítulo 3, verso 1. Porque essa alegria, ela é personificada em pessoas e na comunhão e não em coisas, diz o capítulo 4, verso 1. Porque essa alegria é uma decisão e uma escolha e não um sentimento, conforme o capítulo 4, verso 4. Porque essa alegria, como já foi dito aqui hoje, não é a alegria do amanhã, mas é a alegria em resposta do que Deus fez ontem e faz hoje. É a alegria do contentamento, conforme capítulo 4, verso 11. Olha aqui. Deus pode te fazer apaixonar pela igreja novamente. Há muitos anos eu assisti um filme chamado Um Amor para Recordar. E esse filme
ele traz a história de dois protagonistas, Jamie e Landon. Jamie, uma jovem que se vestia modestamente, até pelas suas formações religiosas, uma jovem cristã, que tinha um sério câncer. E o Landon, um rapaz que foi colocado nessa escola de uma classe social bastante elevada, para cumprimento de uma determinada ordem judicial. E o Landon se transformou rapidamente no cara mais popular e cobiçado da escola. E ele fez uma aposta com os seus amigos que ele iria conquistar aquela moça estranha. E que ela inclusive iria aceitar o seu convite para o baile daquela instituição. E então ele se aproximou daquela moça, ironicamente, com os objetivos piores. E aquela moça, com seu coração em Deus, foi ganhando o coração daquele rapaz. E um dia ela olhou bem para ele e disse assim, mais ou menos: hoje você tem a oportunidade de sair. Porque se você ficar, inevitavelmente você vai se apaixonar por mim. E ela queria livrá-lo daquela dor da despedida, porque ela sabia que tinha pouco tempo de vida. Ela reiterou dizendo: cuidado para não se apaixonar por mim. Deus tem o poder de nos fazer apaixonar por Ele, apesar de nós, das nossas motivações, das nossas dores, das nossas ironias. Que Deus é esse, que mesmo quando ouve alguém dizendo: eu só te quero por aquilo que tu tens, e se eu puder viver uma outra vida, é a vida que eu quero, ele se fere com isso, mas ele diz: ah, filho, você não sabe o que você está dizendo. Vem comigo que no caminho eu te explico. Eu tenho autoridade para fazer você me amar de novo. E esse Deus que tem poder para nos fazer amá-lo de novo, Ele também tem autoridade para fazer você amar a igreja de novo.